Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere a sua rejeição. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Você já rejeitou alguém por descuido ou de forma intencional, ou seja, por vingança? Como você costuma lidar com a rejeição? Você sabia que ninguém está isento de passar pela rejeição? Nem mesmo o próprio Deus e o seu próprio Filho, Jesus Cristo, ficaram de fora, ficaram isentos da rejeição? Você sabia que sua bondade e boa intenção não protege você da rejeição de terceiros? Então, a melhor resposta que se dá à rejeição é não eternizá-la em seu coração. Ou seja, não fique coçando suas feridas emocionais para que estas feridas não virem um câncer emocional em sua vida. Mas afinal de contas, o que é rejeição? A palavra rejeição, segundo os etimólogos, significa colocar para longe ou repelir. A rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas na emoção e no coração de uma pessoa. A rejeição faz com que a pessoa maximize a reação dos outros, percebendo desprezo até onde esse desprezo não existe. E aí, quais as origens da rejeição? Primeiro, pode iniciar lá no ventre da mãe, numa gravidez não planejada ou indesejada, às vezes com tentativa de aborto, às vezes lá na infância, devido a uma família atarefada e com muitos membros, onde seus pais muitas vezes passam por um divórcio. Isto pode acarretar em síndrome de rejeição. Também pode acontecer lá na adolescência, ou as não inclusões nas atividades lá na escola, onde os priminhos, os amiguinhos, fazendo bullying, o rejeitaram. Isto pode causar rejeição como síndrome. Outra coisa, o abandono por parte de pais, amigos ou cônjuges também pode desencadear um complexo de rejeição. Às vezes, a rejeição acontece lá no trabalho, com uma equipe profissional fechada e competitiva, um ambiente profissional cobrador e utilitarista, ou até mesmo um patrão que usa, abusa e descarta seus funcionários como se fossem sua mercadoria. O que fazer para liderar a rejeição? Como que eu faço para liderar a rejeição? Como que você pode fazer? Em primeiro lugar, aumente sua admiração por você mesmo. Quando você se der o devido valor, os outros pararão de baixar o seu preço, ou seja, vão deixar de te menosprezar. Acredite. Segundo lugar, respeite quem não consegue te ver como você se vê. O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E a maioria das pessoas possui miopia quando o assunto é reconhecer o valor do outro. Terceiro lugar, desenvolva inteligência emocional. Uma pessoa inteligente não alimenta expectativas utópicas em terceiros. Por isso, ela não se desilude, porque nunca se ilude. Outra coisa, pior que a rejeição é a ilusão, principalmente em achar que todos à sua volta devem te amar e te querer por perto. Nem sempre acontece desse jeito. A inteligência emocional não me deixa levar a rejeição para o pessoal. Olha só, para que você possa vencer a rejeição, você precisa adquirir sabedoria espiritual. Quando você descobrir seu valor em Deus, você saberá que a rejeição é só um divórcio para um relacionamento melhor. Ou seja, se alguém te descartou, é porque a vida quer te colocar na vida de alguém que irá te valorizar. A sabedoria espiritual te levará a trocar de lugar com quem te rejeitou. E isso vai fazer com que você o entenda. Talvez essa pessoa só esteja repassando algo que ela também passou. Ou seja, talvez só esteja ferindo você com a vara com que ela foi ferida. Isaías 53:3 diz o seguinte: Jesus foi desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Olha só,
Jesus, com sabedoria, venceu a rejeição. Por quê? Porque no versículo 4 diz que ele, sendo homem de dores, no versículo 3, no versículo 4 diz que ele levou sobre si as nossas dores. Outra coisa, saiba que Deus é diferente dos homens. Deus enxerga você com outros olhos. Então, para você vencer a rejeição, se veja, se enxergue com os olhos de Deus. 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, acredite, Deus está olhando para a tua essência e não para a tua aparência. Deus está olhando para o teu coração e não apenas para o teu status diante de algumas pessoas. Lamentações capítulo 3, versículo 31, está escrito: pois o Senhor não rejeitará para sempre. Então, entenda uma coisa, transforme a rejeição em projeção. Quando Shakira tinha apenas 10 anos de idade, o seu professor de música a rejeitou, dizendo que ela não tinha aptidão para a música. Ele a excluiu, ele a expulsou da aula de canto. E hoje, a maioria das pessoas sabem que Shakira é um fenômeno musical no secular. Então, quando Barack Obama tinha 10 anos, ele chegou para sua avó e disse: vó, eu serei presidente dos Estados Unidos da América. Sabe o que ela disse? Vai, porque você consegue. Então, para você vencer a rejeição, se cerque de pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu potencial, melhor dizendo, que o Deus que criou você, Ele tem algo poderoso para realizar através de você. Então, lidere sua rejeição. Por quê? Quem não se lidera, meu amigo, se sabota.